De volta com as notícias da região nessa segunda-feira e com os detalhes da visita do ministro da Pesca à região sul. A primeira parada foi em Pelotas e a Lenise Slavski acompanhou. Lenise, quais foram os pedidos e as promessas também feitas? Boa tarde. Oi Maurício, boa tarde. Olha, as principais reivindicações dos pescadores são relacionadas aos prejuízos causados pelo excesso de chuva na região. O impacto na safra já está sendo sentido porque ela era para ter começado no início de outubro, mas até agora os pescadores não conseguiram pescar nada. Essa comitiva chegou então hoje cedo lá na colônia Z3, foi recebida por muita gente e entre os integrantes estão o ministro da Pesca, André de Paula, e o secretário nacional da Pesca. São cerca de 4 mil moradores na Z13 e em torno de 800 dependem exclusivamente da pesca artesanal. Já fazia 15 anos que a comunidade não recebia um ministro para ver de perto a situação, então os moradores estavam de fato com muita expectativa para falar das necessidades que eles estão enfrentando. Muitas demandas elas são coletivas do setor, como por exemplo a ampliação do seguro-defeso, que é aquele salário que os pescadores recebem pelo período que é proibida a pesca para respeitar a reprodução dos peixes. Eles pedem uma prorrogação de 2 meses. Além disso, a revisão da Lei Geral da Pesca, que ela não é analisada há 20 anos, e também financiamentos facilitados para que os moradores dessas áreas que foram atingidas pelas enchentes possam reconstruir casas, comprar móveis e também reformar materiais de trabalhos. Aí tiveram pedidos mais locais também, como recursos aí para a reativação da fábrica de gelo e também para a reforma de estradas, né? Melhorias nos acessos. Vamos ouvir o que falaram então os moradores da Z3 e também do Pontal da Barra nessa manhã de segunda-feira. A pescaria ficou ruim, né? Muita água, né? Aí fica ruim, a nossa renda também diminui, né? Em relação a isso aí tudo seguro, né? Se eles dessem esses 2 meses para nós seria uma boa, né? Já não pescamos outubro, novembro não vamos pescar, a gente precisa. Mas como o ministro falou, poderá não ser dessa forma porque é muito demorado. Mas ele tem possibilidade de fazer o que fez no Amazonas, uma hora e um auxílio emergencial, que aí não teria tanta burocracia. Acho que é por aí. A gente estava pedindo para eles um novo motor para nós reativar a fábrica de gelo, que é uma grande demanda dos pescadores. É o gelo, um grande problema que a gente tem. Esse gelo a gente compra dos salgueiros, mas está em torno de uns R$10 cada caixa de gelo. Aí já se torna muito caro, né? As principais reivindicações da gente lá na Barra é que a gente tem uma estrada ali que está precária. Então já faz 60 dias que a gente está sem acesso à escola. São muitas as reivindicações e sobre essa principal demanda, que é a prorrogação do seguro-defeso, o ministro explicou que, como depende de outros ministérios, se tornaria algo mais demorado e, por isso, a solução seria um auxílio emergencial. Então, para solucionar esse problema da falta de renda dos pescadores por esse período que eles não estão conseguindo pescar, devido, então, à cheia da Lagoa dos Patos. Além da comitiva do governo federal, teve deputados, vereadores que também estavam por lá reforçando esse pedido dos pescadores. A gente conversou com o ministro, também com o deputado federal Alexandre Lindemeyer, que representa esse setor e é aqui da região sul. Vamos ouvir então o que eles disseram. A gente já tem noção de quais já estão sendo trabalhadas, porque, por exemplo, seguro-defeso é uma questão que é uma ação conjunta entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério do Meio Ambiente. Uma das grandes reivindicações é também alterar a resolução que impede que o pescador vá além da lagoa, e isso também é uma questão que está sendo tratada de forma transversal com outros ministérios, e esse apoio que a gente precisa dar para recuperar, para reequipar o pescador, para que ele tenha condições de voltar a exercer a sua profissão, ter o seu sustento, dar uma virada nessa página, que agora é o momento da reconstrução. Esse pedido de socorro ele está batendo a porta porque é uma situação que é trágica na vida das pessoas, né, com perda de capacidade de produção, escutar, e algumas ações já passam pelo governo, para além de apoio de cestas básicas e assim por diante. Mas está sendo gestado dentro do Ministério da Pesca, articulado com outros ministérios, algumas alternativas para diminuir o impacto dos efeitos climáticos em todas as comunidades pesqueiras do Rio Grande do Sul.
De Pelotas, o ministro seguiu para Rio Grande, onde houve, nesse momento, também pedido por ajuda. Isa Severo, conta os detalhes. Oi, Maurício, boa tarde para ti, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? Esse é um momento bem importante para os pescadores artesanais do estuário da Lagoa dos Patos apresentarem as suas demandas para o governo federal. Após a saída de Pelotas, essa comitiva ela se deslocou para a Ilha da Torotama, que foi um dos locais mais afetados durante os últimos eventos climáticos, principalmente pela enchente, onde dezenas de moradores precisaram sair das suas casas porque a água invadiu as residências. Durante essa visita, o ministro da Pesca, deputados da região, ouviram as demandas da comunidade, dos moradores, principalmente que foram afetadas por essa enchente. Os ilhéus eles tiveram muitos prejuízos. Conforme a Emater, que fez um levantamento, as perdas não foram só de eletrodomésticos, móveis, roupas. Os agricultores eles perderam toda a sua produção. E o que mais preocupa agora os pescadores é a safra do camarão, porque ela depende das condições de normalidade da lagoa, principalmente da entrada de água salgada para que chegue então o camarão, que é a principal safra dos pescadores artesanais. Eu conversei com a Viviane Machado, uma das representantes dos pescadores artesanais da nossa região, que me relatou o que o setor vai reivindicar ao ministro. São muito parecidas com essas que a Lenise nos destacou por aqui. Um apoio com cestas básicas para essas famílias que estão tentando se recuperar, financiamento para compra de itens que foram perdidos durante a enchente, como móveis, eletrodomésticos, roupas. O aumento do seguro-defeso, que, como a Lenise nos disse, é um benefício pago ao pescador artesanal durante esse momento que eles não podem pescar, enquanto está sendo defendido e protegido algumas espécies, e melhorias nas estradas de acesso às comunidades. Esse foi um dos grandes problemas enfrentados durante a enchente. Por várias vezes a gente mostrou aqui, que era impossível trafegar por essas estradas. E ainda outros temas que precisam de revisão conforme os pescadores. Então esta reunião ela acontece está marcada para as 3 horas aqui na CCMAR, junto com o ministro e também os pescadores. Agora, ainda falando de pesca, Maurício, a Polícia Ambiental, a Patran, vem trabalhando para evitar a pesca ilegal em Rio Grande. Essas fotos, por exemplo, são de um patrulhamento próximo aos Moles Oeste, onde pescadores estavam em busca do siri azul. A Patran recebeu imagens da captura por meio de denúncia, que a pesca estava sendo feita pelo método de pesca de arrasto de beira de praia. O local ele é considerado berço para as espécies. Então a equipe fez a abordagem a um veículo e em flagrante constatou equipamentos no porta-malas, equipamentos proibidos para a pesca. Volto contigo no estúdio, Maurício. Muito obrigado, Isa Severo, ao vivo de Rio Grande, e também a Lenise Slavski, ao vivo de Pelotas, trazendo as informações sobre o setor pesqueiro. Obrigado, até mais.